Arandocast. Aprender nunca foi tão divertido de escutar. No episódio de hoje, falaremos sobre neurociência, aprendizado e o nosso desenvolvimento. Olá, estrelinhas, tudo bem? Oi, Du, como é que você tá? Eu tô ótimo, bom dia Brasil, boa tarde Itália. E aí, como você tá? Eu tô um pouco nervosa, porque esse episódio vai ser um pouco diferente, né? A gente finalmente vai ver se o que eu tô investindo na pós-graduação tá valendo a pena. E esse é o meu momento de Marília Gabriela, ou Jô Soares, não sei quem escolher, ou blogueirinha, bom, enfim, tem tantas opções de apresentadores, mas vamos lá. Vamos lá. Então, já que você é o host hoje, fique à vontade. Fala aí. Então, gente, tudo bem? Então, o tema de hoje é ela, a famosa, que a gente não conhece tanto, mas a gente conhece ao mesmo tempo. A gente sempre fala dela, mas a gente precisa falar sobre detalhes dela que a gente precisa saber. E eu quero saber porque eu sou curioso e não é a minha área de expertise, mas é da Thaísa, que é a neurociência. Minha área de expertise é um pouco forte ali, mas sim. Tô estudando para isso, tô estudando para ser uma área de expertise. Mas já tá mais que eu. Então, primeiro, vamos começar. Me fala mais ou menos o que é a neurociência de uma forma um pouco mais simples, assim, pra quem não entende, no caso eu. Tá, vamos imaginar o cérebro que nem se ele fosse um megacomputador, né? O nosso cérebro, ele controla o nosso corpo, né? As nossas várias coisas, né? Nossas emoções, ele é a função central para você poder se mexer, é quem manda sinais para o seu corpo, para você fugir, para você ficar, para você, enfim, todas aquelas questões biológicas que a gente aprende em biologia, né? Então, desde o pensar até o se mover, o cérebro tá ali participando, né? Controlando aquilo de alguma forma. E a neurociência, ela vai ser a ciência que vai estudar esse computador. Então ela vai tentar entender tanto o hardware, né, tipo a estrutura do cérebro, os neurônios, tudo certinho, né, as áreas cerebrais, a maturação cerebral, quanto o software. Então, como é que essas sinapses, né, essas ligações entre os neurônios ocorrem, o que que faz com que as pessoas aprendam, o que que faz com que as pessoas, tenham memórias, gravem informações de formas diferentes, enfim, diversas coisas. Então, esse é o objetivo da neurociência. A neurociência é uma área interdisciplinar de estudo, né, então você vai ter gente da psicologia, você vai ter gente da linguística, você vai ter gente da biologia, você vai ter gente de diversas áreas, né, que vai estar ali, estudando como o cérebro funciona e junto eles vão estar, tentando entender esse negócio como um todo, né, esse negócio cérebro como um todo. Agora, sobre a neurociência e o cérebro, como isso funciona, por exemplo, no desenvolvimento na primeira infância? Porque para mim parece muito importante, já a partir dessa ideia, que eu lembro de trabalhar muito uma questão mais psicológica disso na faculdade, né, da iniciação dos primeiros anos de desenvolvimento da criança, em Rivalon, Freud, Piaget, essas coisas, mas eu no olhar da neurociência. Quando a gente pensa no cérebro, vamos pensar nele, assim, que nem existe um negócio que chama neuroplasticidade. Então basicamente, imagina ele que nem uma plasticina, né, uma massinha. Quanto mais jovem você é, mais moldável esse cérebro, essa massinha vai ser, né, quanto mais novinha essa massinha for, mais molinha ela é, mais fácil de você montar. Então, o que que acontece? É nessa primeira infância que a gente chama, né, até os 6 anos, se eu não me engano. Fico nervosa quando eu tenho que dar essas informações muito específicas. Mas é nesses primeiros anos de vida que tem uma janela
né, de oportunidade para o desenvolvimento cerebral, porque é quando você está descobrindo o mundo, você está tocando, você está vendo tudo pela primeira vez. Então é nessa hora que seu cérebro está mais limpinho, vamos dizer assim, e ele está mais fácil de ir recebendo a informação. Então, quanto mais jovem a criança começa a ser estimulada, né, e esses estímulos podem ser vários, né, tipo, não é só o estímulo intelectual, é o estímulo cognitivo mesmo, né, tipo, quando você ensina essa criança, deixa essa criança pegar nas coisas, sentir texturas diferentes, aprender sabores diferentes, você vai apresentando a ela noções diferentes, então nisso o cérebro dela tá aprendendo a conectar todas essas informações, vamos dizer assim. Então, ao mesmo tempo que o cérebro dela é super moldável, ele também tá aprendendo a fazer essas ligações de uma forma muito louca. E aí, o que acontece depois da primeira infância? A gente tem uma coisa que chama poda neural. E a poda neural acontece em outros momentos da nossa vida também, mas essa é a primeira grande poda neural. Então, tudo que a gente aprendeu como criança, que a gente não precisa mais, que não foi estimulado, meio que o cérebro apaga para dar espaço ali para você começar a criar novas conexões, porque é quando a criança vai entrar numa outra fase de desenvolvimento, né? E aí ela limpa, vamos dizer, ela faz uma filtragem ali do hardware dela, quais informações aqui são úteis para mim, e filtra isso para levar para a próxima fase, né. Então por isso que a gente fala da importância da primeira infância, mas essas podas neurais, elas continuam ocorrendo com menos intensidade, mas ao decorrer das nossas vidas. Então conforme com o tempo a gente vai deixando de praticar certas coisas, o nosso cérebro tira essa coisa para dar espaço a outras coisas que a gente vai aprender, que a gente vai fazer, enfim, outras conexões. Eu acho muito legal essa referência que você usa, metafórica do computador, porque, bom, na realidade a gente reproduziu a nossa lógica na criação do computador, em certo ponto. A gente pega dados, a gente reformula, a gente aprende coisas. Se a gente abre muitas abas, igual você falou, tem que fazer uma limpa tem que limpar o cookie, tem que fazer umas coisas, porque senão o computador não funciona direito. Eh, ou vai funcionar um pouco mais lento, ou enfim, várias outras questões. Eu acho muito interessante, aí pensando mesmo num olhar mais biológico, a divisão dos setores do cérebro, para mim, é uma coisa que eu talvez não entenda, mas eu acho muito interessante. Não sei como você vê. Eu gosto, eu acho muito interessante. Eu não sei exatamente as divisões do cérebro, tá, gente? Eu acho muito difícil decorar tudo isso. Mas, sim, as divisões do cérebro são interessantes. E eu acho que uma coisa muito legal, que eu aprendi esses dias, que eu acho que é muito válido, é a gente lembrar sempre que o nosso cérebro, ele matura, né, de trás para frente e de dentro para fora. Então a gente vai ali, no comecinho a gente tá formando ali, o cerebelo, hipófise, né, aquele bolinho que tem no meio do cérebro, quando a gente corta o cérebro no meio tem um negocinho diferente do cérebro ali. Então ali a gente tá formando aquilo primeiro, e depois na hora da maturação, começa de trás para frente. A parte de trás do nosso cérebro, ela é responsável por questões de visão, né, então essa parte ela matura primeiro. Por isso que as crianças nascem sem enxergar, e aí com o tempo elas começam a conseguir identificar as coisas, porque vai maturando o cérebro suficiente para essas imagens poderem se formar dentro do cérebro dela, tal. Por isso que você tem diferentes tipos, de cegueira, né, existem vários estudos, que fazem um milhão de coisas, eu não vou entrar nisso que senão eu vou me perder. Mas aí entra nessa questão. Então aqui atrás você desenvolveu o primeiro, e a última parte do seu cérebro que vai desenvolver vai ser o seu córtex pré-frontal, que vai maturar, né, não que vai formar, ela tá formada, mas que vai maturar. É esse córtex pré-frontal que é o que é responsável pelas nossas funções executivas, né, nossa capacidade de memória, nossa capacidade de concentração, de atenção, de calcular riscos, de recalcular rotas, todo esse tipo de questão. A gente pode falar um pouquinho disso, acho que mais pra frente, acho que a gente vai entrar nisso, pelo que a gente tinha conversado antes.
Mas é isso, né, a gente seguindo um pouco do que a gente estava falando você tem essa plasticidade cerebral, né, o cérebro ele vai se desenvolvendo de uma determinada forma, onde uma criança, por exemplo, aprende um novo idioma com uma certa facilidade muito maior, porque tá ali tudo fresquinho, novinho, as sinapses têm uma facilidade muito grande de criar conexões. E na idade adulto, um adulto que, por exemplo, vai aprender a tocar um instrumento musical, não é que ele não vai conseguir, ele vai conseguir, mas ele vai criar novas conexões neurais, que também são muito importantes quando a gente pensa em treinar o cérebro como músculo, né, o cérebro continua sendo um órgão que precisa ser treinado, que isso afeta até em idades futuras, que a gente também é um negócio que a gente pode conversar um pouco depois, né, porque é isso, o esse córtex pré-frontal que a gente estava conversando, ele só vai começar a se maturar a partir dos 21 anos. Então você tem quando a gente pensa na fase escolar de uma criança, de um adolescente, ele não tem um córtex pré-frontal desenvolvido, então quando a gente fala: "Ai, o jovem faz escolhas estúpidas", é meio que tipo assim, ele não tá programado para fazer escolhas muito inteligentes ainda. Então sempre que você tem um adulto e uma criança, né, você tem um córtex pré-frontal desenvolvido naquela relação, apenas. E existem por isso que existem motivos, por exemplo, para maior idade legal, em muitos países ser 21 anos, não é um número que eles tiraram do chapéu, "Ai, 21 anos parece uma idade boa", não. Existem estudos que mostram que até os 21 anos é muito difícil você querer culpar uma pessoa, por exemplo, por ações que talvez ela não seja capaz de plenamente controlar ou entender, né. Então a gente vai entrando a neurociência ela vai conforme ela vai evoluindo, né, conforme você vai entendendo coisas, você vai percebendo que o mundo é muito grande e uma coisa interfere muito na outra, né. Sim. Queria fazer 2 adendos pela essa coisa da plasticidade e tal, e aos 21 anos não haver o córtex ainda, né, maturado. Mãe, às vezes pode durar um tempo a mais, tá, eu acho. Pode não, Isso começa a não é maturar plenamente a partir é, dos 21 anos, não quer dizer que termina de é, maturar plenamente depois nos ok. 21 É. anos. Então, mãe, desculpa, talvez demore até muito mais. Então, assim, Se eu não me engano, eu acho que o final é por volta dos 35, tipo, eu tô terminando de maturar meu cérebro. então, eu não tô maturado, eu acho. Eu prefiro achar que não. Mas enfim, voltando à questão dos estímulos, né, isso é bem legal, porque, por exemplo, a gente vê que, as pessoas trabalham muito com a ideia de uma ideia sacrossanta de talento, por exemplo, sendo que tem uma questão de estímulo muito importante no desenvolvimento na primeira infância, por exemplo, de música ou de atividades artísticas que vão ajudar muito nesse talento que vai vir depois quando você é mais adulto. Com certeza, eu acho que isso já parte do princípio de uma coisa que eu aprendi na faculdade, sabe, tipo, eu era muito frustrada, eu fiz artes e eu era muito frustrada, porque eu não sabia desenhar. Na minha cabeça, eu não sabia desenhar, eu gostava de colorir, eu gostava de fazer coisas muito não imagéticas, porque eu achava que tudo que eu tentava fazer que era pra parecer alguma coisa, não era bonito o suficiente, sabe. E foi durante toda a faculdade de artes, praticando e desconstruindo e reconstruindo, que eu finalmente entendi que, tipo assim, não tem muito um bonito e um feio, e pra ficar bonito, você tem que ficar tentando, tentando, ninguém conseguiu fazer ficar bonito, ninguém olhou um dia, acordou e falou: "Ah, Picasso", tipo, não, sabe, tipo, não foi assim. Então eu acho que isso é uma questão que a gente tem que levar muito em conta, que é a questão do estímulo, né. Quando a gente pensa em criança, é importante a gente trabalhar com brincadeira sensorial, né, que eu falei, você deixar a criança entrar em contato com texturas diferentes, com cheiros diferentes, ouvir sons diferentes, músicas diferentes, experimentar sabor diferente, todo esse tipo de coisa, sabe.
Quando você trabalha a leitura, que vai trabalhar som de vocabulário, expansão de vocabulário, desenvolvimento de imaginação, compreensão de mundo, criar paralelos, né, com o que é real e o que é fantasia dentro de tudo isso. Você vai falar sobre atividades ativas, onde ela está explorando o mundo, onde ela está experimentando, onde ela está descobrindo. Quando a gente pensa questões mais, específicas, tipo música, que você vai trabalhar questões de coordenação motora, né, você vai trabalhar, memória, você vai trabalhar emoção. Isso também funciona se a criança gosta de desenhar, se a criança gosta de atuar. Você permitindo que ela tenha, quanto mais ela tiver de formas diferentes de se expressar, de aprender a se expressar e de aprender a receber a informação, mais conexões cerebrais ela vai ter dentro do cérebro dela. Então isso vai facilitando também ela aprender coisas ao longo do resto da vida dela. Porque quanto mais uma informação se interconecta na outra, mais caminhos o seu cérebro tem opções de fazer para chegar àquela informação. Então, mesmo se você tenha uma poda neural que tire um caminho, você tem um outro caminho que já existe. Então, por isso, por exemplo, que a gente fala sobre a repetição na hora do aprendizado. Quando é repetição, não é fazer a criança fazer 15 vezes o mesmo exercício do mesmo jeito. Uma hora você vai fazer ele de uma forma lúdica, vamos fingir um exercício de matemática. Uma hora você vai pegar ele e vai fazer ele com blocos. Então você vai mostrar em bloquinhos e a criança vai ter uma questão física. Uma hora você vai fazer com números, uma hora você vai fazer com desenho, uma hora você vai na natureza e pede para ele fazer isso sozinho, enfim. Você vai apresentando formas diferentes dele fazer essa conta, e aí o cérebro dele em algum momento vai fazer tuc, e aí ele vai entender como é que é a lógica dessa conta, é o raciocínio para fazer essa conta, por exemplo. Então, a gente tem que levar isso muito em consideração, que apesar disso ser importante na primeira infância, isso não deixa de ser importante para o resto da vida, né. Então quando você vai falar de um adolescente, dá a ele a explorar novas ideias, opções que sejam diferentes, opiniões que sejam diferentes da dele, apresente contrapartidas, sabe. Dá para ele o trabalho de resolver problemas mais complexos, né. Faz uma aprendizagem mais ativa, continue estimulando ele para outras coisas como música, teatro, outras formas de comunicação fora da comunicação, apenas verbal. Né, vamos trabalhar com comunicações não verbais, elas também são importantes em alguns momentos da nossa vida. Mas importante ressaltar, também não forçar a barra, no sentido de, tipo, pensando num futuro específico, naquela coisa da expectativa, né, eu quero que ele vire um artista grandioso, ele vai pintar assim, ele vai pintar todo dia, ele vai só pintar na vida dele. E aí você não deixa uma chance para na escolha da criança também. Não, vamos respeitar as crianças. Você se respeita as crianças, velho. Eu acho que Mas, tem umas outras coisas que a gente pode conversar depois dos estímulos, as outras coisas que também vão interferir no aprendizado, que eu acho que ajuda muita gente a pensar em vamos respeitar essas crianças às vezes, sabe. sim. Mas você falou que o lance da adolescência dos adultos ou da pessoas mais 60, isso eu acho bem legal. Porque se a gente tem uma criança que foi estimulada na primeira infância, continuou sendo estimulada como adolescente, ela provavelmente como um adulto, ela vai continuar, né. "Ai, qual que é o melhor exercício para adultos, para fazer para trabalhar o cérebro?". Gente, é não parar de aprender. Não para de aprender, vai aprender um idioma novo, vai desafiar uma habilidade, vai aprender um hobby novo, vai fazer uma atividade social diferente. Trabalha o seu cérebro, sabe, desafia a sua mente, vai lá e faz palavra cruzada, todas essas coisas, sabe, tipo, que parece besta, mas é o gostar de estudar, quem gosta de estudar tem menos problema no cérebro, porque ele exercita o cérebro muito mais, entendeu. Então quando eu falo: "Ah, estudar é uma delícia, eu amo", é porque, gente, é gostoso, se você faz ele com vontade, com afeto, tipo assim, se é uma coisa que você gosta, assim, no seu coração, eu acho que é legal. Então o aprender pode ser qualquer coisa, entendeu, tipo, pode ser só o que você gosta. Quando você é adulto, essa é a grande vantagem de ser adulto. Se você se propõe a aprender algo novo, você pode escolher o que que você vai aprender, olha que legal. Ainda não faço, mas é belíssimo. Coisa, por exemplo, que eu acho muito legal a gente falar um pouco, que entra na questão
tanto 60 mais, mas eu acho que mesmo quando a gente fala 60 mais, acho que a gente pode estar considerando todo mundo. Questões como jogos de memória, palavra cruzada, quebra-cabeça, isso daí ajuda muito, tá, em todas as idades, mas no 60 mais, tem o seu grande papel, né, ele é usado, né, em lugares que trabalham, né, com essas pessoas, que tratam mais essas questões cerebrais dos idosos, né. Coisas como aprender um novo idioma, tocar um instrumento, dançar, caminhada, ioga, fazer parte de grupos, fazer amigos, né, manter uma vida social ativa, todas essas coisas ajudam o nosso cérebro a se desenvolver. E quando a gente pensar em atividades físicas, isso é importante, atividade física ajuda sim o cérebro, mas já foi mostrado que, por exemplo, a gente não tá falando de atividades competitivas. Não que elas não ajudem, tá, não tô falando que elas não ajudam, tal, elas ajudam sim, mas quando a gente compara uma atividade onde, por exemplo, se você só corre, isso não afeta, não necessariamente vai ativar o seu cérebro, né, mas se você tá numa esteira, por exemplo, que é um ambiente relativamente controlado, que você tem um passo controlado ali, e enquanto você tá fazendo esteira ali, uns 20 minutos, meia hora, você vai lá e faz um Duolingo da vida, você lê um livro, ou algo do tipo, esse tipo de exercício sim, é muito bom para o seu cérebro, porque você tá com o sangue do cardio ali estimulando, e ao mesmo tempo você tá fazendo o seu cérebro trabalhar em outras coisas, mas só o correr ali, não é que eu tô falando não corram, gente, corre, tipo, sim, é importante para o corpo, mas ele não vai estar ativando o seu cérebro, né. Então existem formas como a gente pode incluir exercícios que trabalhem corpo e cérebro ao mesmo tempo, mas isso são práticas que entram mais nesse quesito de ioga, meditação, respiração, outros tipos de coisas que vão te colocar no lugar, né, no momento, você vai estar ali naquele momento, você vai estar pensando em pensar, vamos dizer assim. Então isso vai entrando em como a gente aprende, né, porque o aprendizado vem através dessa atenção, né, que a gente vai dando para as coisas, como ela vai sendo memorizadas e as emoções que vão sendo trabalhados junto com esse processo de aprendizado. Então é construir um quebra-cabeça ali, as informações elas são as peças, e o nosso cérebro está trabalhando para colocar tudo no lugar certo para fazer uma imagem maior que faça sentido, né. Então, como eu falei, eu acabei vendo uma parte mais psicológica da coisa e do desenvolvimento da criança voltado pra educação. A gente podia falar um pouco disso, como é no caso a neurociência na educação, quais são as relações mais. A neurociência, gente, quando a gente pensa em neurociência para educação, a gente pode usar, eu vejo ela, né, como uma ferramenta para criar métodos de ensino que são mais eficazes, né. A gente consegue adaptar o ensino a diferentes estilos de aprendizado, identificando as dificuldades de aprendizado com mais facilidade, né. É como se um professor fosse um arquiteto, e aí ele precisa conhecer a estrutura do prédio, que é o cérebro, para construir melhor o que seria a sala de aula, que é o ambiente de aprendizado, né. Então, você precisa levar em conta aqui, que a neurociência, por exemplo, ela pode te ajudar quando você pensa em transtornos de neurodesenvolvimento, né. A partir do momento que você tem a identificação de transtornos como o TDAH, o TEA e o TOD, pra quem não sabe, o TDAH é o transtorno de déficit de atenção hiperativo ou hiperatividade, não sei como é que tá hoje em dia, porque eu sei que Eu acho que é hiperatividade, é, eu acho. que tem a ver com dificuldade de concentração, hiperatividade e impulsividade. O TEA tem a ver com o transtorno do espectro autista, que é dificuldade de comunicação social, interação social, interesse restrito a algumas coisas, comportamentos mais repetitivos, né. E aí você tem o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, que é um padrão, de uma pessoa que é desafiadora mesmo, ele é vingativo, ele é hostil, né. Então, lógico que existem graus para todas essas coisas, nem todo mundo é igual, eu tô dando as características mais gerais, vamos dizer,
mais conhecidas, de cada uma dessas, só para as pessoas entenderem os tipos de dificuldades que essas pessoas têm dentro da área de aprendizado. Só que a neurociência vai entendendo o cérebro e vai entendendo essas divergências e consegue, da forma dela, achar acessórios e formas para adaptar esse aprendizado para incluir também essas pessoas, né. Uma coisa que uma professora minha falou que eu achei muito interessante é que o cérebro ainda é um mistério em vários pontos. A gente não sabe muita coisa sobre ele, apesar de ter muitos estudos sobre ele. E quando a gente pensa nisso, a gente só identificou transtornos baseados em coisas que são normas sociais nossas, né. Então são pessoas que não se encaixam ao padrão social vigente. Mas se a gente for pensar, provavelmente todo mundo tem alguma neuroatipicidade em algum lugar, em algum grau, só que aquilo ou não foi identificado ainda, ou não é tão relevante para a construção social, etc, etc, etc. Então a questão aqui é, algumas coisas que já foram identificadas e são tratadas como deficiência, né, que não sei até que ponto o ser diferente é uma deficiência, mas a gente, enfim, não é esse a discussão, daqui. Mas essa pessoa que é atípica, não conseguir se encaixar, a neurociência está trabalhando para fazer isso funcionar, né. Então a gente vai tendo esses tipos de situação. Através da neurociência, por exemplo, a gente começou a entender mais como é que funciona o sono e o estresse dentro do aprendizado. Então, o sono, por exemplo, ele é um reboot do cérebro. Ele é durante o sono que seu cérebro vai consolidar a memória, ele vai reorganizar a informação, ele vai eliminar toxinas. Por isso que a falta de sono ou um sono de qualidade ruim vai prejudicar questões como atenção, memória, humor. Por quê? Porque o seu cérebro não conseguiu entrar em modo zero de novo para começar um dia novo. Você já começa o dia com outras questões. Sim, bom, esse episódio é sobre mim e os meus problemas, aparentemente. Eu vou ser bem egocêntrico, eu vou falar: "Nossa, sim, é isso mesmo. A minha concentração não existe porque eu não durmo bem, e porque eu durmo durante o dia e trabalho durante a noite, mas tá tudo certo". E outra coisa que é importante aqui é a questão de estresse, né. Uma coisa que eu acho interessante pontuar aqui é que o estresse é ruim pra gente, sim, todo mundo sabe que o estresse é tóxico, tal, mas para o nosso cérebro funcionar bem, para existir um aprendizado, tem que existir uma quantidade de estresse mínimo, que é o que faz a gente ter atenção, que é o que faz a gente estar alerta, é o que faz a nossa memória estar ativada. Então, o estresse também é um fator importante quando a gente pensa do aprendizado, né. E junto com isso, que para mim é um valor de estresse, é um indicador de estresse muito grande ou que pode interferir de forma muito grande, a gente tem que levar em consideração realidades socioeconômicas e culturais das pessoas, que é sempre importante. Um ambiente que a criança cresce influencia no desenvolvimento cerebral dela. Então, uma criança que cresce numa família que tem menos recursos para que ela tenha estímulos adequados, vai tender a crescer com menos oportunidade do que outras dentro do aprendizado, justamente por não ter criado tantas conexões cerebrais. "Ah, isso dá certo só por causa de dinheiro? Isso é uma questão de dinheiro?" Não, isso é uma questão também afetiva. Então, uma criança que não tem um ambiente onde ela se sinta seguro, que não é acolhedor, que não faça com que ela se sinta protegida e amada, isso é fundamental para o aprendizado dela. Porque se ela não tem isso, ela tem outros tipos de estresse que ela não está pronta para ter durante essa fase de desenvolvimento dela. Então, uma criança que está amada, segura, ela explora o mundo com mais curiosidade. E aí logo ela aprende com mais facilidade, porque se ela sabe que a pessoa ali vai proteger ela, independente do que, vai amar ela independente do que, ela não tem medo de errar, que isso é uma outra questão, que a partir de certo momento da nossa vida as pessoas falam pra gente: "Não pode errar". E pode errar, tem que poder errar.
Porque se a gente não erra, o nosso cérebro não tá lá. Se a gente não tenta, o nosso cérebro não tá lá construindo conexões. Assim, lembrando que nesse caso errar são coisas não criminais, tá, gente? Crime não pode mesmo. Mas assim, errar no cotidiano com com coisas, que não vão prejudicar ninguém, até pode, tá? Pode e deve, inclusive. Eu acho que pra terminar isso, que eu sei que o nosso tempo tá acabando, eu só quero falar de mais uma coisinha. Eu sei que você é a pessoa que estava liderando isso, mas eu quero falar. Não, tudo bem. Já falei muito, mas quero falar mais. Fala. Queria só entrar um pouquinho na questão da memória, que é uma coisa que a gente vai falar, no nosso próximo e-book bastante, né. Mas a memória é uma parte grande, né, do que é estudado dentro da neurociência, interfere grandemente no aprendizado e na educação, e tem muito a ver, com esse gancho afetivo, né, que a gente trouxe ali antes, porque a memória é o arquivo, né, no fim do dia, que nem nos Divertidamente, né, a memória é o arquivo. E você tem diferentes tipos de memória, você vai ter memórias de curto prazo, ou a de trabalho, que é normalmente o que você aprende na escola, que é o que você usa com frequência, que você precisa aprender pra prova, etc, etcétera. Você vai ter uma memória de longo prazo, que você vai lembrar por muito tempo, e uma memória emocional, que vai estar ligada ao que você sentiu. Se você junta a memória de curto prazo com uma emocional ou com uma questão de longo prazo, com um evento, você tem um aprendizado muito melhor também. Por isso que a importância da educação afetiva é uma coisa que eu volto bastante para embasar, acho, a importância da neurociência. A neurociência, de certa forma, ela prova que tanto o ambiente da criança quanto o cérebro da criança fazem parte do processo de aprendizado, elas não são coisas desconexas, né. E quando a gente pensa em ambiente, o estímulo é tudo, né, gente, vamos ser muito honestos, ninguém essa questão de tipo: "Ai, a pessoa nasce burra, a pessoa nasce incapaz", cara, isso é uma besteira extremamente grande, sabe. Uma pessoa que é estimulada adequadamente é capaz. Vai ter que ter paciência, dependendo da pessoa, vai ter que trabalhar, com outras formas, né, de pensar esse aprendizado, mas, ele tá ali, ele é possível, né, a gente tem que tem que ter essa empatia de que o aprendizado é para todo mundo, não existe isso de que é só para alguns, né, todo mundo tem o direito de ser estimulado adequadamente, pra poder se tornar o máximo que pode ser. Né, acho que essa é o meu minha posição final. Falou bem, falou bonito. Eh, Pra concluir, eu queria fazer algumas perguntinhas rápidas. Como a plasticidade cerebral se manifesta em diferentes fases da vida? Isso é muito interessante, na real. É um pouco do que a gente estava falando, né, ela é maior na infância, mas o cérebro ele continua se adaptando ao longo da vida, então, quanto mais você estimula o cérebro durante toda a sua vida, mais plástico ele continua sendo. Ele vai enrijecendo, né, ele vai perdendo a plasticidade dele, conforme ele não é estimulado a criar novas conexões neuronais. Então se você não estimula ele a criar novos tipos de conexões entre partes diferentes do cérebro, ele vai parando de ser plástico, né, ele vai enrijecendo, ele vai ficando naquele formatinho durinho dele. Como a tecnologia pode ser utilizada para estimular o desenvolvimento cerebral de idosos em idosos? A gente tem vários jogos cognitivos, né, eles têm esses aplicativos de aprendizado, eu já falei um deles, mas ninguém tá me patrocinando, então esses daí, tipo, os outros aí que eu já falei. Hã, Às vezes tem alguns estudos de realidade virtual que ajudam a manter o cérebro ativo, mas é isso, né, já foram feitos estudos que o não computadorizado é mais funcional do que o computadorizado. Então tem essa questão. Existem lógico, a gente não tá falando: "Ai, tudo é ruim". Não, mas às vezes a questão do jogar paciência no celular, que é um jogo, por exemplo, que vai ativar o cérebro, vai fazer aquela pessoa pensar,
quando você pega as cartas, você tá trabalhando o movimento de pinça, você tá trabalhando outros tipos de movimentos de coordenação motora que também podem ser importantes para aquele idoso, dependendo de qual é o estágio dele. Então, o online funciona, mas o offline é sempre melhor. É a minha opinião sobre o Sim. assunto. Faz sentido. Como a maturação tardia do córtex pré-frontal explica algumas atitudes típicas da adolescência? Essa eu quero saber. A gente falou um pouquinho sobre isso, né, o córtex pré-frontal, ele é responsável pela tomada de decisões e controles de impulso, e ele tá em desenvolvimento, né, na adolescência. Então, quando a gente pensa naquela coisa que a gente fez como adolescente, que a gente fala: "Mano, por que que eu não pensei 2 minutos", sabe, era só ter parado e pensado 2 minutos. "Será que eu deveria fazer isso?" E a resposta ia ser "não", mas aí você não pensou, você só foi lá e fez. Porque você não tem controle de impulso, você não tem controle, sabe aquela coisa que a gente fala, que na adolescência tudo é muito sofrível? Tipo, qualquer probleminha é tipo the drama is real, e Sim. você morre, e você quer: Só na "Oh meu adolescência? Deus, nada faz É sentido, tal". é só Por na quê? Porque adolescência? você não tem a capacidade de recalcular a rota. Seu cérebro não recalcula a rota, então você não consegue ver que aquele não é o seu maior problema. Então todas essas coisinhas que fazem parte da adolescência, óbvio, tem os hormônios, tem outras coisas. Tem questões sobre sono. Adolescência dava pra ficar um episódio inteiro, mas acho que é isso, né. Não, é isso. Bom, eu acho que é isso. Você quer falar mais alguma coisa? Eu me senti sabatinada, espero que vocês tenham gostado da minha prova. Por favor, professores, que tenham ouvido, me corrijam se eu tiver. Lembrando que tudo que a gente falou nesse episódio é um recorte, se você quiser saber mais ou outras coisas, é só falar com a gente e a gente pode trazer um outro episódio ou enfim. Ou até um profissional de verdade que não seja eu pra falar sobre o assunto. Então galera, é isso aí, né, acho que a gente conseguiu entender algumas coisas aí sobre neurociência, eu já me sinto muito mais consciente do que é a neurociência, que não é que era, antes disso. Obrigado, Thaís, por por dividir esses aprendizados conosco. E Obrigada, amigo, fiquei muito feliz. Por favor, deixem nos comentários aí se vocês querem saber alguma coisa a mais, que a gente aprofunde alguma coisa a mais. Eu sei que foi super tentei dar uma pincelada entre várias coisas que eu achava importante, até acelerei aí, Eduardo. Mas aí qualquer coisa vocês deixam no comentário, alguma coisa que vocês queiram saber mais, ou a gente responde vocês, ou tenta fazer um episódio mais pra frente. Um beijo, gente! beijo. Esse podcast é feito com muito carinho pela Aran do Fun. Roteiros e apresentação, Thaísa Daniele e Eduardo Cotarelli. Edição e ajustes sonoros, Lia Drummond. Arte e identidade visual, Luke. A voz da vinheta é da Valentina Bernardino. E as músicas são do Quintas Moreira. Obrigado por ter ouvido até aqui. Mantenham seus cérebros ativos e um beijo especial para Dona Célia, que comenta em todos os nossos posts.